Bom dia, ouvintes da Página 2. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente através do www.radiopagina2.com.br. Bom dia para você que já escuta a gente pelos aplicativos da rádio, TuneIn, Radiosnet e também pelo aplicativo do celular modelo Android que você baixa na Google Play. Bom dia para você que vai acompanhar a gente aqui pelo facebook.com/radiopagina2. Sejam todos bem-vindos. Hoje estou aqui com a Jussi Nones, ela que é neurocoach, palestrante, e ela está aqui para conversar sobre inteligência emocional. Bom dia, Jussi. Bom dia, Tudo bom dia bem? a todos, tudo bem? Legal que você está aqui. Então eu convido o pessoal que vai entrar aqui pelo Facebook a participar, interagir. Se você quiser compartilhar com alguém essa entrevista, fique à vontade. Quiser convidar alguma pessoa para assistir também, você pode convidar através do Messenger, mandar o link aqui da página, né? Você pode mandar também pelo WhatsApp e convidar, então, aquelas pessoas que você gosta muito, que você sabe que estão precisando conversar sobre isso, estão precisando escutar talvez alguma coisa. Sempre tem uma novidade aqui no programa, né? Sempre a gente aprende alguma coisa. Então, seria muito legal que vocês enviassem para as pessoas que são queridas de vocês. Então, a gente vai começar conversando sobre um curso muito legal que a Jussi fez recentemente, né? Foi em fevereiro? Foi no mês de fevereiro. Uhum. E aí você estava me contando que atividades, assim, incríveis, né? Tipo, que a gente não consegue imaginar, né? A dimensão, onde vai, né, chegar, o que vai atingir, né? Você falou que teve uma experiência que vocês ficaram numa floresta, numa mata, à noite, amarrados. Na verdade, eu achava que seria forte, mas não tanto. Porque como era uma formação para treinadores de inteligência emocional. Uhum. Então, o método ele foi bem impactante justamente porque se eu vou aplicar essas técnicas com outras pessoas, naturalmente eu tinha que passar por isso tudo, porque é muito fácil falar, né? Legal. Mas passar por isso. Então, o primeiro momento já foi nós nos dividirmos, uma turma acho que nós estávamos quase 100 pessoas, dividimos em 4 grupos. E a gente foi para a mata. Uhum. Mas detalhe, era das 11 da noite até as 6 da manhã, foi o percurso. Tava chovendo muito, muito mesmo. Parece que assim, chovia ali em cima de nós, porque era uma coisa louca. Assim, onde foi? Chuva. Em Atibaia, em São Paulo. No Hotel Fazenda. Uhum. E nós estávamos amarrados uns aos outros no grupo. Então, nossas mãos não estavam livres. Em algumas partes do percurso até... eu, por exemplo, fui escolhida, várias partes eram escolhidas, outras pessoas, eu fui escolhida para ficar com os olhos vendados ainda. Então, a gente estava andando dentro da mata, a gente tinha que achar as pistas para a gente poder sair daí, ler, interpretar, usar a bússola. Nós tínhamos uma lanterna cada grupo, né? Nós tínhamos cada um na mochila, mas não podíamos usar todos. No meu grupo eram 25 e foi escolhido justamente alguém para ser líder do grupo que nunca tinha sido líder de nada, propositalmente. Foram colocados no grupo pessoas com perfis comportamentais mais diferentes possíveis, porque foi feito um teste antecipadamente. Estilo, assim, Big Brother, assim mesmo. O estilo você saber lidar, porque na verdade ali era uma interpretação, uma vivência do que... é automaticamente no nosso dia, né? Uhum. O estresse, a diferença de comportamento entre as pessoas, cada um tem um estilo, cada um tem um jeito. Você conseguir controlar a tua inteligência emocional, controlar as tuas emoções, quando tudo tá bem, é fácil. Mas quando você tá com frio, com fome, com sede, com um monte de gente que você não conhece, um monte de gente que tem opiniões... Né? Nossa, foi um verdadeiro, assim, aprendizado. Esse foi o começo, né? Depois a gente andou em brasa, andou no vidro, pulou de uma altura que a gente não sabia qual era, com os olhos vendados. Tudo para mostrar o potencial da mente, para a gente eliminar os nossos medos, né? Que todos nós temos, para diminuir as crenças que nos limitam, para nós conseguirmos controlar a nossa ansiedade, que é a nossa vivência diária. Então, como eu trabalho com isso diariamente, nos meus treinamentos de atendimento individual, eu tinha que aprender isso, né? E o que você, né, você ficou lá sozinha com você, né? Então, Nossa. O que você, né, você já trabalha há muito tempo como coach, né? Sim. Palestrante, Sim. terapeuta. 10 anos. Mas né? o que
você sentiu lá, assim? O que você acessou de você que você não sabia? Nossa, muitas coisas, tá? Muitas coisas mesmo. E cada vez me dá mais certeza que quanto mais eu sei, mais eu tenho que estudar para saber. E tudo começa de mim, né? Tudo começa... Eu sempre tive uma filosofia assim. Para eu aplicar alguma coisa nos outros, eu preciso primeiro aplicar em mim para ver como funciona, né? E até porque eu também estou na mesma dimensão que todas as pessoas que eu atendo. Então, eu também tenho muita coisa para aprender. E a primeira coisa é na mata, né? Que todo instante eu tinha vontade de desistir. Todo instante. Porque eu pensava, gente, eu tô ainda pagando pra fazer esse negócio. Tá aqui nessa mata tô pagando. Sofrendo e tô pagando. Nossa, é louco. É muito louco o que a gente faz mesmo. Mas autoconhecimento é um vício, né? A gente quer cada vez mais entender o processo. E aí eu voltava para o centro e, não, preciso me controlar, estou no aqui e agora, né? Eu tenho que vivenciar como é que eu vou estar me sentindo amanhã se eu desistir nesse momento, que é o dia a dia, né? Vontade a gente pode ter de brigar com alguém, de desistir, mas entre você ter vontade de fazer, existe uma diferença, né? E aí existe diferença no resultado. Então, eu tinha vontade, primeiro assim, eu trabalho desenvolvendo lideranças também nas empresas e lá eu não podia liderar. Imagina, eu precisava escutar a líder, né? Então, no começo, eu já queria... Não era confortável, né? Jamais. No começo, eu já queria brigar com a líder. Aí, eu já pensei, não, peraí, eu não sou a líder aqui. Eu preciso ouvir e contribuir, né? Tá. Eu sou liderado. Ela vai tomar as decisões. Então, todo esse processo já foi muito intenso para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional, para entender esse processo. E eu fiz algumas técnicas lá de renascimento que a gente usa, que é uma espécie de uma hipnose... através da respiração só com a boca, você entra em contato com memórias até a tua concepção, né? E aí eu tive que passar por esse processo e eu cheguei a me visualizar, por exemplo, aos 2 anos de idade, sentindo uma solidão muito grande. E é louco, porque assim, há muitos anos atrás, se alguém me falasse disso, ia dizer, isso é loucura, isso não funciona, né? Mas hoje, estudando a mente e o cérebro, como eu já estudei, não é só uma questão mística, uma questão científica. Conseguiu visualizar você ou sentir? Os dois. Dois. Tá? A sensação muito grande. A imagem, ela... Muitas vezes você não sabe se você está realmente tendo essa imagem, se realmente você passou por aquela situação, ou se você está misturando imagens da tua mente inconsciente. Mas depois, aí eu chego em casa e converso com a minha mãe e lembro, né, que aos 2 anos de idade... Quando eu tinha 2 anos de idade, minha mãe perdeu um filho. Nossa! Né? E eu visualizei ela com esse bebê no colo, né? Então, assim, aí já me conectei. Ela perdeu um bebê... 45 dias ele tinha, meu irmão, quando ele faleceu. Traumático. Isso. Então, querendo ou não, a sensação de solidão que eu sentia tem muito a ver com isso. Por quê? Porque naquele momento, aos 2 anos de idade, eu não tenho capacidade cognitiva cerebral para identificar que a minha mãe, é óbvio, tem que dar uma atenção para uma criança que está morrendo do que para aquela que está bem, né? Sim. Mas eu não tenho capacidade cognitiva para isso. Nós todos só sentimos. Então, naquele momento, eu só senti o abandono. A gente vai gravando, né, na nossa... memória do cérebro, que fica na amígdala do cérebro, ali estão as nossas memórias emocionais. Então, a gente vai gravando... Não ali. é na amígdala, amígdala? Não, a amígdala do no cérebro. Engraçado, é bom tu falar, porque esses dias uma pessoa... Eu falei que a amígdala é que desencadeia as nossas emoções, e a pessoa falou, eu que tirei a amígdala. Eu também. É por isso que eu tô perguntando. Mas é importante, tá? Não, é uma parte do cérebro... que ela tem um formato de uma amêndoa, por isso que é chamada amígdala, né? Porque vem do grego e tal. E aí, ali são as nossas memórias emocionais. Toda vez que você entra em contato com algo parecido com aquilo... Vai acessar aquilo. Acessa aquilo, entende? Se não for ressignificado. Então, no momento de uma hipnose... ericksoniana, nesse caso, né? Através de uma técnica de renascimento, você entra em contato com essas memórias. E essas emoções vêm à tona. Para que elas vêm à tona? Para você tiver que sentir tudo que tiver que sentir e ressignificar. Porque hoje você tem capacidade cognitiva para analisar. Poxa, é óbvio que a minha mãe tinha que fazer Você isso. entende, né, o processo, mas... Mas para eu conseguir entender que isso é uma trava... Né? As crenças limitantes têm a ver com isso também. Ou da onde veio um determinado medo, né? Para eu entender, eu tenho que acessar. Tem que acessar. E eu posso acessar porque o cérebro não tem a diferença do real e do imaginário. Então, eu posso acessar isso imaginando. Através de um transe que é um relaxamento do teu consciente.
né? Olha só, muito interessante, né? O Zac Moro tá dando bom dia, parabéns pelas ótimas pautas. Ele mora em Florianópolis. Obrigada, Zac, bom dia para você. Aline Tillman, melhor coach. Jucinone, sempre muito coerente nas colocações. A Vani Kipfer, bom dia. Gil, bom dia, Vani. Maria Helena Miller também, bom dia, feliz semana. A Jussi já gostou das suas bonequinhas, viu, Maria Helena? Ah, já vou levar para mim. E então, assim, eu queria, né, convidá-los, né, quem está assistindo, quiser mandar essa entrevista para uma pessoa que você gosta, né, que você sabe que ela vai curtir, assistir em qualquer momento, não só agora, como depois. Você pode mandar para ela através do Messenger, do WhatsApp. E hoje a gente está falando sobre inteligência emocional. Eu acho muito controverso essa coisa, assim. Por exemplo, assim, inteligência emocional quer dizer que a gente tem que, né, em determinadas situações, se controlar. Só que o controle também, ele não traz tanta coisa positiva, né, pra gente, né? Às vezes a gente fica meio engessado de tanto se controlar, né? É que, assim, tem que ficar bem claro. Por isso que eu sempre digo assim, a forma com que as pessoas explicam as coisas faz toda a diferença, né? Tem que ficar bem claro que as emoções, elas foram criadas para nossa evolução como ser, tá? Então, existem momentos... A pessoa que disser assim, ó, eu sou sempre controlada, eu tô sempre bem, ela tem um problema. Porque, assim, ninguém tá sempre bem, Sim. tá? Isso não é o natural das coisas, né? Então, assim, eu preciso, às vezes, me sentir triste... Porque essa tristeza me traz uma introspecção, uma autorreflexão para avançar. Se eu sentir raiva de vez em quando, me impulsiona para fazer alguma coisa diferente. O medo, se for até certo ponto, ele me protege. Para que eu não faça bobagem. Se eu tenho medo, eu não vou atravessar a rua sem olhar e morrer atropelada. Né? A ansiedade, até certo ponto, também é importante para que você se prepare para um concurso, para que você se prepare para o futuro. A gente está falando aqui do excesso, né? Dar inteligência às nossas emoções é todo o excesso que pode trazer coisas negativas para você. Se for só o suficiente, elas são necessárias para que você evolua. É para isso que as emoções foram criadas no ser humano, né? Então, é que algumas pessoas vendem milagres, né? E o processo de coaching, com PNL, com neurociência, não é milagre, é um processo realmente de ressignificação de passado, de projeção de futuro, de você aprender a viver o presente. Mas nós, seres humanos, não vamos nunca ser 100%, porque nós estamos aqui para evoluir. Se estivéssemos 100%, já não estaríamos mais nessa dimensão, possivelmente, né? Sim. Então, se a gente analisa por essa forma, que eu tenho que sentir mais só o suficiente, aí eu me absolvo também de algumas coisas, né? Quando você entrou em contato, né, com essa menina que ficou sozinha, se sentiu muito sozinha, né? Você achou que, de certa forma, você conseguiu ressignificar isso? Sim, porque o profissional que estava me conduzindo na ressignificação era bastante sábio. Porque um processo de hipnose ericksoniana é um processo onde a pessoa está muito consciente do que ela ouve. Ela lembra tudo que foi falado. O consciente dela foi adormecido para que ele não fique filtrando situações aí e dizendo, isso não, isso sim. Então, a gente adormece o consciente e vai para o inconsciente. E a linguagem hipnótica, ela tem que ser muito genérica. Porque, digamos que você diz assim, você agora está na sua casa, no segundo piso da sua casa. Pô, mas a minha casa não tem segundo piso. Desconectei daquela pessoa que está conduzindo. Então, tem que ser uma linguagem muito genérica. Porque, assim, eu estava com mais 100 pessoas sendo conduzida. Então, pode ser que alguém com 2 anos de idade não sentiu nada. Entende? Então, por isso que é tão importante o profissional que vai fazer um trabalho. Saber conduzir, né? Exatamente. Porque daí, eu fiz a ressignificação. Tanto que eu cheguei em casa. E quando eu cheguei em casa, minha mãe mora do lado da minha casa. O que eu falei para ela foi, mãe, eu descobri de onde vem essa sensação de que muitas vezes estou sozinha quando estou cheia de pessoas ao meu redor. E é dessa situação. Mas veja bem, eu entendo perfeitamente que você fez o melhor que podia com aquilo que sabia. Eu só quero saber se a imagem é essa, se realmente era isso. E aí a minha mãe ficou emocionada comigo, porque realmente ela disse que eu tinha que dar atenção. Uma mãe é muito difícil fazer uma escolha, mas é um momento... É a lei da sobrevivência, né? E perdoar a minha mãe, por mais que eu consciente não tinha nenhum tipo de trava. Tu entende, mas né, o sentimento é bem diferente. A emoção não entende. Lá aos 2 anos de idade, essa emoção foi instalada na amígdala do meu cérebro. E cada vez que alguém deixasse sozinha, seja numa tarefa, ele tinha essa referência de solidão muito forte, uma emoção muito forte. Ele já achava que eu estava vivendo a mesma coisa. E aí as químicas neurais que são mandadas do meu cérebro para o sangue são iguais.
É muito louco. Como é fácil para algumas pessoas falar assim, para de vitimismo. Mas, poxa, nesse caso, o vitimismo, ele tem uma causa, né? Geralmente tem, tá? Então, a gente tem que sair disso, claro, porque isso não vai ajudar. Mas, assim, o vitimismo surgiu de algo que você passou, né? Possivelmente, exatamente. Né? Todo comportamento pra que a ti, gente qual tem... que era, assim, tipo assim, você passar por isso na tua vida, né? Que nem você falou, às vezes eu sinto que eu tô sozinha nos projetos. Assim, tu tem muito isso, assim? Tinha, mas ninguém me ajuda. Assim, eu percebi bastante agora a mudança a partir desse processo que eu passei, né? Dessa técnica de renascimento. Que você vai e acessa as tuas memórias até a tua concepção, através da respiração continuada. Mas eu tinha muito isso, tá? E como eu te falei ali na nossa conversa, comecei a ouvir e até minhas filhas falarem muitas vezes, mãe, mas você fala sempre, mas a gente está sempre aqui te ajudando. Aí quando traz você para a consciência, é verdade. Sempre tem alguém me ajudando, entende? Mas quando você sai do teu automático, porque o teu automático faz você viver as emoções e experiências que você continuamente vive, entende? E aí quando você acorda, diz, não, mas é verdade, hoje já é outra situação. É a mesma coisa quando você tem medo de falar em público, por exemplo. A pessoa tem medo de... Eu já atendi juízes que tinham medo da palestra, tá? E pessoas que têm um grau de intelecto muito alto. E não tem a ver com isso. Tem a ver com memórias emocionais. Quando você chega diante das pessoas para falar em público, o teu cérebro busca quais emoções que você tem lá na amígdala gravada relacionada a isso. Não ajuda, né? Exatamente. Se tem emoções fortes, ele vai trazer aquilo à tona como se fosse aquele momento que já passou. Que foi lá na 4ª série, quando alguém riu de você e tal. Entende? Então, quando você, através do autoconhecimento, aí é a importância do autoconhecimento, você começa a perceber, poxa, isso realmente estava... Eu tenho medo de falar, mas eu tenho capacidade. Eu estou achando que eu estou sozinha, mas não é verdade. Você começa a se perceber e ver que aquilo não está certo, aí você vai buscar ajuda para ressignificar aquilo. Nossa, é muito interessante, né? O cérebro e essas químicas todas que acontecem, né? Elas têm uma memória lá atrás e vão te colocar na saia justa constante, assim. E você vai perceber quando você estiver travando a tua vida. Você começa a perceber, poxa, perdi a oportunidade de dar uma palestra, perdi uma oportunidade de parceria, perdi isso. Sabe quando você começa a ver que você não está evoluindo por causa de uma emoção? Sim. Aí que você tem que buscar. Poxa, tem alguma coisa errada. Não é ir buscar, buscar uma coisa que não existe, entende? Eu tô triste um dia. Tá tudo bem, tá tudo certo. Tô com medo de tal coisa. Se permitir também, né? Se permitir, é importante. Senão vira uma autopunição e grava mais uma coisa emocionalmente negativa, né? Mas perceber assim, eu estou com problemas de relacionamento, eu estou com problemas profissionais, né? Que eu não tô indo adiante, eu sei fazer e não tô indo adiante. Eu estou com problemas, sei lá, de dinheiro. Aí começa a ver, bom, você não está tendo os resultados que você gostaria, então vamos buscar ver quais são as crenças limitantes que estão te travando. Te levando, né, a isso. Por que você procrastina? Por que você não age? Por que você está num papel de vítima? Tudo isso, né? Olha aqui, deixa eu ler aqui. A Juliana Santos Cleto está dando bom dia, Júlia. Obrigada por essa pauta também. Ela que sugeriu a Jucinones. Está bem legal a conversa aqui. Quem quiser interagir, fazer perguntas, colocações, colocar de algum momento que foi, né, um divisor de águas na sua vida. Maurílio César Bugman está dando bom dia. Maurílio, a Jussi gostou muito do seu livro também, ela quer levar para a filha dela que é arquiteta. Vou levar, com certeza. O Zac Moro colocou assim, ó. Gostaria de perguntar a Jussi, se possível, em sua opinião, como ela enxerga essa dificuldade de lidar com as emoções e toda a sobrecarga profissional nos dias de hoje, no lidar com colegas e líderes. Verdade que chefe egoísta e insensível pode gerar funcionários doentes? Obrigado e abraços. Legal a pergunta. A Tânia Becker também mandou um bom dia, feliz segunda-feira. Bom dia, Tânia, que legal que você está acompanhando aqui com a gente, muito legal. Essa questão ali sobre, né, já mais na área das empresas, né? Porque esses cursos, eles são muito voltados também, né? Sim. Para a área empresarial. Eu tenho formatos de treinamentos, depois até a gente vai falar de uma imersão que eu tenho, que é para todas as pessoas, independente, né, de qual área profissional. E eu tenho trabalhos que eu faço especificamente dentro das empresas, principalmente para os líderes, né? E essa pergunta do Zac vem muito a calhar, porque... realmente, assim, o líder, ele tem um peso muito grande em cima de si e a maioria das pessoas são colocadas como líder numa empresa, mas não estão preparados para lidar com pessoas. Porque nem a maioria de nós não fomos preparados para lidar com as nossas emoções.
Até porque veio muito à tona essa questão da inteligência emocional a partir da década de 90. Nós não Bem tínhamos, recente, né? Os nossos pais não tinham como nos ensinar a lidar com as emoções, nem eles tinham ouvido falar sobre isso. Então, é uma situação muito complicada, porque ninguém sabe lidar com as emoções. E adoecem. Nós adoecemos, sim, tá? Eu comecei a estudar isso há 13 anos atrás para sair de uma depressão profunda, eu queria chegar um pouquinho depois na tua história, mas pode continuar. E eu tinha tentado suicídio 3 vezes. Então, assim, era uma situação muito complicada lá 13 anos atrás. E eu tive que aprender a lidar com os dias que são tristes. Com os momentos, as adversidades da vida que são naturais. Então, quando você faz um processo dentro de uma empresa, onde você conscientiza a pessoa que ela tem uma forma de trabalhar essas emoções, ela acaba não descontando os medos dela, as frustrações dela consigo mesma em cima dos liderados. Porque acontece, né? As pessoas não sabem dividir os problemas dela. As pessoas, eu me incluo também, né? A gente trabalha isso constantemente, todo dia. Muitas vezes você acaba descontando em alguém que não tem a ver com aquilo. E adoece toda uma equipe. Então, líderes com inteligência emocional processos individuais, de empresas, inclusive, as empresas me contratam muito para ir lá e trabalhar inteligência emocional naquele líder que fala de qualquer jeito, que não tem resultados das pessoas porque não sabe chamar uma atenção de forma correta, né? Acaba jogando os problemas pessoais em cima dos seus liderados. Então, a gente tem muitos resultados positivos com toda uma equipe. Porque nós temos que entender o seguinte: qualquer pessoa que a gente estiver se relacionando, se eu te atacar, o teu cérebro reptiliano, que é o cérebro animal da sobrevivência, vai se defender. É fato. E a defesa dele é não deixar entrar qualquer informação, entende? Porque você perde a credibilidade no cérebro do outro, né? Então, quando as pessoas aprendem a falar direito, a controlar as suas emoções como líder, ela consegue colocar até uma meta, uma mudança que precisa daquele liderado de uma forma que o cérebro absorva, né? E faça o que tem que ser feito e não que ele expurgue aquilo. Então, as empresas vão começando a melhorar a sua produção, vão começando a melhorar o seu desempenho financeiro através das pessoas que têm inteligência emocional. Importância, né? Nossa, esse líder ali, no caso, né? Ele pode estimular coisas muito boas. Também o contrário, né? Da equipe. Eu queria saber, Jussi, você falou, né, da tua história ali, como você chegou, né, a ser coach, terapeuta, né? Agora neurocoach. Então, você passou por um processo muito difícil. Muito, muito difícil. Isso aconteceu uns 14 anos atrás, mais ou menos. E eu estava vivendo uns 6 anos a depressão profunda, assim. Muitos remédios, muitos médicos. Tudo que me diziam para fazer, eu tinha feito, tá? E não funcionava. Até que em algum momento, até no meu livro Viva o Seu Melhor, na introdução eu falo isso, né? Até que no momento, eu... Conheci uma pessoa... a pessoa já me conhecia, a Simone, que é prefeita lá do Doutor Pedrinho. Legal. A Simone, que era minha amiga pessoal e até meio parente, né? Eu falo que Noni, o pai, que o pai o marido dela e meu pai são primos. E ela chegou e falou assim: Jussi, eu lembro que era Messenger na época, eu tava na cama, porque eu chegava de manhã, eu ia pra minha empresa, eu tinha uma escola, eu dava os trabalhos para as pessoas fazerem e voltava para casa, fechava meu blackout e ia pra cama. Tomava remédio para dormir de dia, sabe? Essa era a minha vida, meio vegetava. E aí, a Simone, um dia, foi quando eu resolvi que eu ia me matar, eu ia me enforcar. Eu tinha programado aquele dia, tá? Só que aí a minha filha mais velha, né? A gente sabe que tudo tá interligado, ela não teve inglês naquele dia, meu irmão veio me visitar. Aqueles sinais, aquelas coisas. Sim, aquelas coisas. E aí a minha filha falou assim, foi bem assim a história. Tem alguém no telefone falar contigo. Eu falei, não quero falar com ninguém, não quero falar com ninguém. Ela disse, não, mas já tá aqui. Ela tinha 10 anos. Tá aqui, e era a Simone. Aí a Simone disse assim, Jussi, eu queria que tu fosse conhecer alguém, conversar com ele. Eu falei, Simone, pelo amor de Deus, né? Meu Deus, não aguento mais. Eu não vou para outra religião. Ela disse, não, quero que tu converse com essa pessoa. Mas eu não quero ir. Não, mas então liga teu Messenger. Tinha um Messenger, né? Liga teu Messenger, a pessoa vai começar a falar comigo. Sim. E aí, foi a Maristela. A Maristela começou a conversar comigo, não conhecia ela, na Seitonoye, na época, né? Eu não conhecia ela, não sabia quem ela era, mas enfim, ela conseguiu me conduzir até lá, sabe? De alguma forma, aquele dia ela fez eu ir até lá. A gente sabe que formas, a energia, tudo, né? Todos somos um e tal.
E aí eu cheguei até lá e aí eu comecei as práticas e entender que tudo tinha que mudar na minha mente, né? Que eu tinha que cuidar do meu espiritual, do meu mental, que eu tinha que começar a mudar as formas com que eu falava e tal. E aí foi o primeiro, a primeira entrada, assim, que eu digo assim, o primeiro contato que eu tive com essa questão da potencialidade da mente. Como eu já dava treinamentos de liderança e vendas dentro das empresas, eu queria muito colocar isso dentro dos treinamentos, mas eu pensei assim, nossa, isso fica... Seitinoye não é religião, né? É uma filosofia de vida, mas as pessoas confundem isso. E aí eu pensava assim, nossa, mas assim, as pessoas nas empresas vão achar que é coisa de religião. Aí eu fui estudar PNL. E a PNL é uma forma científica do que isso que já se fala, entende? A PNL fala que a minha linguagem e a minha atitude programa a minha mente inconsciente. E essa programação da mente inconsciente rege toda a minha vida, né? E aí eu não parei mais. Aí eu saí da depressão logo, né? Através de várias práticas e mudar a minha forma de falar, de pensar, de agir, né? Cuidando da minha espiritualidade. E aí eu fui buscar a formação de coaching, não sabia nem como falava o nome disso, né? Eu sou formada há 10 anos, então aqui em Timbó, eu era a única coach. É verdade, foi a primeira, né? Primeira, é. Então, assim, hoje já as pessoas ainda não sabem muito bem, porque é uma metodologia nova no país, mas na época eu era a primeira ainda, né? Então tinha toda essa abertura, né? Mas eu falei, eu quero trabalhar com isso, porque eu quero transformar vidas, né? Se a minha vida foi transformada, eu quero que as pessoas entendam que elas também podem transformar delas. Mesmo saiu do fundo do poço, né? Nossa, e olha, ele é fundo pra caramba. Olha só. Ele é fundo. E sabe o que eu acho? Você falou de PNL, né? Tem aquelas... a gente já ouviu falar, eu acho que eu até já ouvi falar na sua palestra, que se você quiser mudar um hábito, né? Você tem que... Não é mais 21 dias, é 40 e quantos? 9 semanas. A neurociência chegou a uma conclusão de que o cérebro precisa de 21 dias a 9 semanas. Então, depende do hábito, depende da pessoa. Dá um exemplo, assim. Qualquer coisa que você for fazer. Digamos que você quer adquirir o hábito da leitura. Tá. Certo? Você não lê. Então, você tem que começar sempre por pequenas frações do hábito. Por exemplo, a pessoa quer ler 3 páginas, 5 páginas, já compra um livro grosso assim, o cérebro entende que é dor. Aí ele expurga, certo? Tá. Tudo que dói pro cérebro, ele tem dificuldade. Então, você tem que meio que enganar ele. Então, você vai pegar, eu vou ler todos os dias, às 21 horas, meia página desse livro, tá? Você não vai ter vontade de ler, esquece. Você está criando um hábito, a vontade vem depois, certo? E aí, você vai ler todos os dias, de preferência no mesmo horário. Não que precise, mas ajuda muito mais. E o cérebro, depois de um tempo, você vai perceber se 21 dias já deu... ou se você precisa de mais tempo. Depende da pessoa, depende do hábito. Mas são até 9 semanas. Isso. No máximo 9 semanas, se forem todos os dias. Se a pessoa deixar um dia, ela tem que começar de novo, porque o cérebro precisa dessa constância para ele entender que é um hábito. Por exemplo, quando você tem uma rotina todas as manhãs, se você sai atrasado, você deixa de fazer alguma coisa. Tá. Aí parece que você chega no local de trabalho, esqueci alguma coisa. O que será que eu esqueci? Na verdade, você só esqueceu de algo que era o teu passo a passo ali. E o cérebro está dizendo, você esqueceu de algo, você esqueceu de algo. Então, é essa sensação que ele vai te dar quando você adquirir um hábito. Seja positivo ou negativo. Você sente falta de ter aquilo. Certo? Entendi. Mas as pessoas... nós fomos condicionados a esperar um milagre. E não tem. Eu não vou acordar de manhã e ter vontade de sair correndo. Entende? Se eu nunca corro. Sim. Eu vou precisar correr para depois eu adquirir o hábito e ter vontade. É assim que funciona. O que eu queria perguntar é assim, ó, a gente estava falando antes do renascimento ali, né, da terapia, de você acessar essa memória, algo de dor que você passou lá com 2 anos, e aí, vamos supor que você trouxe essa postura de solidão, de vitimismo, talvez, né? E aí, mas você quer mudar, eu sou uma pessoa, eu não sei que frase que poderia ser, né, que te incentive todos os dias a acordar, a fazer o teu melhor. Como que esse exercício da PNL vai... sabe, contornar essa situação, assim, é algo que você viveu, que tem sofrimento, tem essa memória. Eu sempre falo assim, ó, o meu trabalho, ele junta a PNL, que não deixa de ser uma terapia, mas junta com... Por que eu não me intitulo terapeuta? Porque eu entro com o coaching, que é ação para resultado. Então, eu junto isso tudo. E aí, o que precisa entender? Você faz num processo de renascimento, por exemplo, é como se você tirasse o capim-cebola da grama, certo? E aí, você tem um processo, tá, diário, para não plantar esse capim de volta. Porque tem gente que vai lá,
faz um processo hipnótico, faz um processo terapêutico, que eu já vi várias técnicas diferentes de terapias holísticas aqui no teu programa que são muito boas. Mas a pessoa, durante o dia, ela vai lá e faz todo o inverso. Então, ela precisa de um mantra, por exemplo, para, através da autossugestão, reprogramar isso no inconsciente, que ela pode dizer, estou sempre com muitas pessoas ao meu redor. Isso, essa autossugestão, né? Isso. A pergunta que eu queria fazer, então, a autossugestão é capaz de, talvez, neutralizar aquela memória? Sim. Ou... Sim. Porque, assim, ó, desde 1928, que foi a primeira apresentação que se teve de um psicólogo que se chama Emily Coué, ele falou sobre a força da autossugestão no inconsciente, tá? Então, já desde lá, e a gente acha, isso é coisa nova. Olha, desde lá já se tinha essas informações, né? Mas era difícil entender isso. E, então, você pode mudar qualquer emoção sua, tá? De duas formas. Ou um alto impacto emocional, tá? Através de uma grande dor ou um grande prazer que você vivenciou na sua vida. Eu posso mudar uma emoção através de uma dor ou através do nascimento de um filho, que é, por exemplo, um grande prazer, tá? Geralmente, o ser humano tem uma crença limitante que ele tem que sentir dor para mudar, né? Então, a gente usa, por exemplo, você não precisa necessariamente perder alguém para sentir essa dor. Você pode imaginar que vai perder. Para o cérebro é o mesmo impacto. Através de uma condução, que é o que eu faço nos meus treinamentos de alto impacto emocional, por exemplo. Faço a pessoa chegar, por exemplo, até mentalmente numa indução até o dia do velório dela, para que ela sinta aquela dor, certo? Ou eu posso mudar, então, por um grande impacto emocional ou por uma frequência de novos hábitos, certo? Que pode ser autossugestão. Eu dizendo todos os dias a mesma coisa. Mas veja bem, tem que analisar, porque é como um processo de oração. Não adianta eu orar, rezar, sei lá, 1 hora todo dia, o resto do dia pensar negativo, falar mal dos outros, aquilo ali caiu por água abaixo, entende? Foi por água abaixo. E a mesma coisa, não adianta eu ter um mantra positivo algumas horas por dia e nas outras horas por dia dizer, estou sozinha. Eu sou um nada, eu não consigo. Que daí desfaz tudo que... Já construiu ali, né? Então, esse é um processo que eu digo assim, de orar e vigiar, sabe? Você quer fazer uma mudança... É o dia inteiro. Eu lembro que, assim, para sair da depressão, eu escrevia muito. Eu posso, eu quero, eu consigo, sou capaz, sou saudável. Escrevia porque o cérebro grava 7 vezes quando a gente escreve. Como se tivesse lido 7 vezes. É mesmo? Por isso que quando a gente ia para a escola, que escrevia as coisas, gravava mais, né? Então, eu fazia muito isso. No começo, eu tinha vontade de escrever assim, eu quero, eu posso, consigo, sou capaz e sou idiota. Porque eu não me sentia ainda aquilo. E até o fato de você estar escrevendo, às vezes, tu fica com uma sensação, meu Deus, que boba que eu sou, que idiota. É isso, né? Porque é o teu consciente, a tua mudança, que tu quer, que é só 10%, lutando contra os 90% do teu inconsciente que estão programados para não consigo, não sou capaz, entende? Mas essa briga, quem vai vencer é o bem. Entende? A energia do bem e é muito maior do que a energia do mal. Então, quando você persiste, o teu cérebro inconsciente, a mente inconsciente é burra. Ela só processa o que você disser. Então, você diz por um bom tempo e ela se convence. E tu acha que o fato de escrever todos os dias, né? Essas coisas, te estimulando, falando, né? Ou um caderno de gratidão, né? Tem muita gente que faz. Tu acha que isso vai mudando? Ajuda bastante. E aí, só que tem um porém também, né? Quando, por exemplo, vamos falar dessa questão de falar em público, que muita gente tem medo, né? Então, eu tô fazendo meu caderno, tô escrevendo, tal, tô fazendo o que precisa ser feito. Só que quando alguém me pede para falar, eu não vou. Aí eu reforço aquela emoção negativa, sabe? A história do vai com medo mesmo é para que você diminua aquele impacto emocional negativo. Entende? Então tem todo não é só... Por isso que muita gente diz, mas assim, eu fui fazer aquela terapia, ou eu fui fazer no processo, saí da tua palestra, num treinamento bem, mas agora eu não tô bem, por quê? Mas aí você se entregou emocionalmente quanto tempo de forma negativa porque aconteceu uma coisa ruim no teu dia. Tem gente que fica, como eu era lá no passado, 1 semana mal por uma situação que aconteceu. Se permita ficar um dia para tua autorreflexão, sacode a poeira e vai atrás da solução. Continua, né? Gente, hoje a gente está falando sobre inteligência emocional. Quem quiser aqui colocar uma pergunta, colocar um ponto de vista, fiquem à vontade. Quiser compartilhar também, mandar pelo Messenger, pelo WhatsApp. Aqui o Zac botou de novo. Aproveitando, ele agradeceu a sua resposta antes, né? A Marion Rupi está aqui também lá de Indaial, dando um bom dia. Bom dia, Marion Rupi, tudo bem? Que legal que você está aqui acompanhando.
O Zac falou assim, aproveitando a boa oportunidade, outro questionamento. Jussi, em sua opinião, qual seria a postura emocional mais adequada ou o melhor preparo, nesse caso, ao candidato a uma possível vaga de trabalho, mas que tenha uma baixa autoestima e se sinta limitado nos dias de hoje, em meio a tanta concorrência e busca pelo status profissional, desculpa. Quais os pontos que devemos mentalizar em nós mesmos nessa condição? Então, nessa situação, primeiro que assim, as empresas estão procurando muito, elas nem sabem muitas vezes, mas estão procurando pessoas com inteligência emocional, porque pessoas com competência técnica nós estamos cheios. A inteligência emocional, o que é mais importante na inteligência emocional dentro do trabalho? A empatia, tá? Que está faltando no mundo. Se colocar no lugar das outras pessoas, né? Não o tempo inteiro, mas você conseguir perceber as outras pessoas, esse socioemocional, o saber lidar com as diferenças, isso é muito importante. É importante, mas é difícil, né? Porque assim, se você é muito empata, também você tá impactando a tua vida. Porque daí você faz tudo pra ti, você faz tudo pros outros, não faz pra ti. Isso, Lembrando que a minha principal frase é só o suficiente. Tá. Sempre só é o ponto de equilíbrio das coisas. E talvez a dificuldade está em a gente achar esse ponto de equilíbrio, sim, né? Eu ajudo muitas pessoas, mas sempre só o suficiente. Ela precisa querer ser ajudada primeiro e eu preciso entender que ela não tá me sugando. Tá, e então, mas quem trabalha com coletivo, então é importante, né? É importante esse relacionamento interpessoal, você parar e pensar que se todo mundo fosse para ter comportamentos iguais, nós seríamos um só. Para que tanta gente, né? Então, nós temos que entender que o melhor do outro com o teu melhor pode juntar e dar um melhor muito maior. Você usar isso a seu favor e não contra. A questão da autoestima é um processo diário, tá? Eu gosto de uma frase do Dr. Laí Ribeiro que diz que nós não teremos resultados maiores do que a nossa autoestima e a nossa autoconfiança na nossa vida. Que frase, né? É uma frase forte, né? E, assim, autoestima e autoconfiança, primeiro que, assim, praticamente todos nós nascemos com a autoestima detonada. Por quê? De alguma forma, as nossas mães tiveram medo quando nós estávamos no útero, certo? Medo de não conseguir criar, medo de a gente nascer doente, né? Medo delas não serem suficientes e não acordar à noite, né? Sim. Então, assim, é natural que as mães tenham medo. Então, lá no útero, a gente não entende esse medo de forma racional, porque não temos capacidade cognitiva. Então, o que a gente entende? Será que eu estou vindo para atrapalhar? Né? E eu sinto uma certa rejeição. Então, nós já nascemos com uma autoestima não muito elevada. Autoconfiança, já a criança tem muito. Porque ela se joga de qualquer lugar, a gente fica enlouquecido, né? Elas acham que conseguem tudo. E a gente vai perdendo porque nós, como pais, vamos instalando certos medos sem querer na criança. E a gente também já foram instalados em nós, né? Exatamente. Assim, repassando. A gente só replica. E no dia a dia, a gente fala muito mal de nós mesmos. E um grande problema da autoestima e da autoconfiança é justamente as comparações. É você se comparar com as outras pessoas. E em épocas de redes digitais, né? Nossa! Redes sociais aqui. Eu gosto de lembrar, assim, que a grama do vizinho, ela pode parecer mais verde, mas cuidado, ela pode ser sintética, né? Ah, olha só, olha só. Pode não ser de verdade. Então, assim, eu sempre uso comparar o que eu era com o que eu sou. Certo? Sim. Que todo mundo que vai fazer esse tipo de comparação vai ver que tá melhor do que era. E isso te impulsiona a ser melhor. Se a gente se compara com as outras pessoas o tempo inteiro, é óbvio que vai ter alguém que tem um corpo melhor que o meu, né? Que tem um cabelo melhor que o meu, que tem um carro melhor que... Sei lá, sempre vai ter, sempre né? vai. Só que esse não é uma ação que você possa fazer para aumentar a tua autoestima e a autoconfiança. Então, diariamente, eu falo para as pessoas assim, não fale mal de si mesmo. Através da autossugestão de eu mereço, eu me aceito assim como eu sou, ajuda muito na autoestima. Faça as coisas que você se comprometeu a fazer com você mesmo. E não se compare com as outras pessoas. Olha, esse não se compare eu acho bem legal você falar, assim, porque eu acho que é para todo mundo aqui que tá, né, assistindo, para mim também. E esse se comparar, a gente acaba ficando tão... Nossa. É uma coisa nociva mesmo, né? E assim, ó, é uma coisa que te deixa infeliz, tá? Porque cada pessoa... Não existe jeito errado. Existem resultados que não estão acontecendo. Então, assim, a pessoa... Ela se veste assim, ela escolheu ter a casa assim, o carro assim, mas ela tá feliz, é o que importa. Ela tá tendo o resultado que ela quer, é o que importa. Se existisse só um jeito de ser feliz, para que tantas teorias, né? Então, o que você tem que buscar, assim, você tá bem com essa forma que você escolheu viver? Então, essa é a forma certa. Você não tá prejudicando ninguém com isso e você tá satisfeita.
Não é feliz, porque ninguém é feliz toda hora, né? O tempo inteiro. Mas, assim, é buscar entender. E outra coisa, Zé, se eu posso te dar uma grande dica, entende o seguinte, que todo o nosso corpo, ele cria uma vibração, tá? Que já a física quântica, já teve um psiquiatra há muitos anos que chegou a essa conclusão, né? E eles criaram um estudo que consegue mensurar qual escala Hertz o teu corpo está emitindo através de tal vibração, de tal estudo emoção. Mesmo, né? É estudo científico, tá? Então, quando eu tenho medo, por exemplo, o meu corpo está emitindo uma escala Hertz de 100 Hertz. E eu precisaria 500 para conseguir aquele emprego que eu quero. Entende? Então, as pessoas têm capacidade técnica, mas elas ficam, mas não vai dar certo, aquele lá é melhor do que eu. Gente, quando a gente começa a focar, não é sobre os outros, é sobre nós, as coisas. Quando eu começo a focar na minha mudança interna, né, e eu trabalhar autossugestão, procurar ajuda, boas leituras, né, procurar estar com pessoas que falam coisas positivas. Quando eu começo a buscar melhorar isso, a minha vibração do corpo aumenta. E aí, eu começo a atrair o emprego que seria para mim. Isso é física quântica, né? Porque meu trabalho, eu tenho dentro de todos os meus trabalhos, a metodologia de programação neurolinguística, neurociência e física quântica são muito, e a inteligência emocional. São as metodologias que eu uso em todos os meus trabalhos. Então, isso entra a física quântica. Através do que eu penso, eu sinto. Essa sensação cria uma vibração. E essa vibração tem uma escala. E eu vou atrair para a minha vida tudo que tem a mesma escala. Certo? Como a gente tem que estar vigilante o tempo exato. inteiro. E o que nós estamos menos fazendo, Ju? Nesses dias, né, nesse mundo louco que a gente vive? Estando no agora. Certo? A gente está sempre no automático. E isso dificulta a gente perceber que emoção que a gente tem, o que eu tenho que... Como eu vou gerir essa emoção se eu nem vejo, né? Se eu nem sinto, nem sei o que eu estou sentindo. E a lei da vibração, a lei da física quântica, que é a lei da atração, antes dela vem a lei da vibração, ela continua acontecendo. Mesmo se eu não estou atento ou não estou. Então, assim, Zac, com certeza o melhor emprego para você já existe. Você precisa entrar em conexão com isso através do que você pensa, através do que você fala, do que você lê, as pessoas que você convive. Então, primeira coisa, fale bem de você mesmo, sinta-se bem, né, com você. E ele colocou aqui, minha vizinhança usa muita grama sintética, pelo visto. Tu e de todo mundo, meu bem. Quase todos. Olha aqui, ó, a Maria Paula botou aqui, meu esposo não tem facilidade de comunicação com as pessoas, se sente excluído. O Evandro Silva também está dando um bom dia, mora em Carolina, no Maranhão. Olha que legal. Nossa, que João muito. Flaviano Rodrigues Fraga, bom dia também. A gente já vai falar sobre essa questão de ser excluído, né? E aqui, ó, a Sandra Bugman colocou aqui, ó, percebo que as pessoas buscam autoconhecimento, mas gostariam que alguém de fora dissessem quem elas são, pois temem o processo que exige coragem, cuidado e determinação. A gente sempre espera do outro, né? Sim. É que, na verdade, assim, até os nossos 10 anos de idade, geralmente nós somos conduzidos pelos nossos pais a fazer as coisas. Então, é bem do 0 aos 7, 8 anos, é onde se cria personalidade. A maioria dos nossos comportamentos hoje estão relacionados com o que a gente aprendeu lá. Então, a gente aprendeu que sempre alguém faz algo pra gente, né? Bem aonde era importante a gente ser independente, né? Então, os pais por medo, eu também sou mãe de 3 filhas, também fiz dessa forma, hoje faria diferente, né? Por medo, a gente quer fazer tudo, né? Então, aí cresce e aí fica esperando ainda quem que vai dizer alguma coisa, né? Nem todo mundo está preparado para a mudança agora, certo? Existe um processo, né? E existe um momento para cada pessoa. E aquela pessoa, enquanto ela estiver culpando o outro ou esperando uma resposta do outro, ela está muito longe ainda, tá? Da mudança que ela precisa ter para a vida dela. Então, é natural que as pessoas esperem. Por isso que o coaching, ele tem um resultado muito bom, porque ele é uma pegada, assim, de acorda para a vida, sabe? Muitas vezes eu tenho que dizer, tá, e aí? Você vai fazer o quê? Vai esperar colocar morrer? Logo em prática, né? Assim, né? Vai esperar morrer para resolver alguma coisa, sabe? Aquela coisa queridinha de vamos lá, tal, para algumas pessoas não funciona. Tá? Algumas pessoas precisam desse chacoalhão mesmo. Legal. E eu acho que... Eu entendo o que ela fala. Eu acho que é quase como se a gente, né, esperasse um elogio da nossa mãe. Eu não sei, um reconhecimento lá atrás mesmo, assim, né? Nós estamos sempre buscando... Eu fiz um treinamento, uma vez, uma formação em São Paulo de business coaching. A gente estudou o processo de identidade do ser humano. E no
No meu treinamento Imersão Lidere a Si Mesmo, que vai ter dia 27, eu também faço isso com as pessoas que participam. Você buscar o que você está replicando do seu pai e da sua mãe, porque assim, incontestavelmente, nós estamos sempre buscando a aprovação e amor dos pais. Sempre. Eles nem estão nos cobrando certas coisas que nós mesmos estamos cobrando. Se a gente faz exatamente, tem as atitudes muito iguais ao que os nossos pais têm, mesmo aquelas atitudes que a gente não gostava, que eles tinham... Que a gente tem. O teu inconsciente está dizendo assim, pai, mãe, agora eu sou igual a você, você me ama. Você está tendo uma atitude bem diferente. Pai, mãe, tá vendo como agora eu sou diferente daquilo que você não gostava de ser? Agora você me ama? Entende? Então, a gente tem que... O autoconhecimento, ele é muito importante, eu digo sempre, é um caminho perpétuo, assim. Todo mundo tem que buscar autoconhecimento o tempo inteiro, porque a gente vai mudando de fases, vai tendo que buscar outras coisas. Mas também ele não vale para nada se você não exteriorizar, não fazer, não mudar a sua forma de atitude, né? Porque senão o cérebro fica meio obeso, né? Eu leio muitas coisas, faço muitas palestras, muitos cursos, mas não faço nada. Se entope, né? E aí você falou que uma das ferramentas seria legal, que seria escrever mesmo para colocar para fora. Autossugestão. Não, nem só a autossugestão, mas colocar aquilo que te magoou, aquilo que te, né, fez sofrer. Mas isso escreve e queima. Escreve e queima. Pra metáfora, o cérebro entender. Mas pra tirar. Também, né? Não guardar aquilo ali, entupir, né, o seu cérebro, a gente não precisa ficar focando na dor, mas a gente precisa acionar ela para saber onde é, para depois ressignificar. Tá, a Vani Kipfer, ela botou assim, quando estou num curso ou uma simples palestra, não consigo me expressar, eu travo, eu fico com medo de falar ou responder ou mesmo fazer perguntas. Isso é justamente porque em algum momento, e eu não sei quantos anos a Vani tem, mas a grande maioria de nós, eu tenho 42... Mas a grande maioria de nós, na época, na escola, não podia fazer qualquer tipo de pergunta, né? Eu tive professores na minha época que diziam assim, de novo, fazendo essa pergunta, sabe? Sim, os professores. Ou então os próprios alunos, porque assim, na adolescência, as crianças, elas são muito amáveis e muito cruéis, porque elas são verdadeiras, né? E riam da gente. E a gente não sabe que impacto emocional aquilo causou. Então, a gente já tá na idade adulta, olha a memória emocional aí, né? Tá na idade adulta, ninguém vai rir de você num treinamento, numa palestra, ou em tese, ninguém iria rir. Mas a tua amígdala pensa, meu Deus, se tu falar, todo mundo vai rir, lembra aquela vez, entende? Sim. E ele traz aquilo e você trava, né? Então, tem um processo emocional para ser curado. Tem algumas feridas que são superficiais e tem algumas feridas que a gente chama de feridas mortais, né? Então, tem essas feridas que têm que ser curadas. E uma das dicas que eu te dou, Avani, é estar muito consciente nessas palestras e treinamentos e não deixar a memória do teu inconsciente, a memória que está ali no teu cérebro, vir à tona emocionalmente e dizer para ti, eu estou no aqui e agora e eu estou no controle, certo? E falar, com medo mesmo. Você vai ver que não morre, vai ver que as pessoas não riem e isso vai dando uma nova informação pro teu cérebro. Aí ele vai dizer, mas olha só, ela já fez lá. Conseguiu. E deu certo. Vai fazendo aos poucos. Porque senão, cada vez que você vai se entregando para isso, cada vez aquela emoção vai se fortalecendo. Isso serve também para a pessoa que falou que o esposo não tem facilidade de comunicação com as pessoas e se sente excluído. Sim, tá. Né? Eu já tive vários clientes, assim, que... até porque nós tínhamos aquela situação, eu lembro assim que minha mãe usava muito assim, criança não se mete em conversa de adulto, sim, né? A gente sempre escutou isso também. E era uma questão de fazer a gente ser educado e respeitar o outro, era a única forma que eles sabiam fazer, né? E hoje também a gente pode falar isso para os filhos, porque eles têm que respeitar a hierarquia, têm que respeitar os mais velhos, mas de uma outra forma. Olha, daqui a pouco você vai falar, né? Agora fulano tá falando. Mas aquela forma, o cérebro recebeu assim, não se fala quando o outro está falando. Então, tem uma série de informações ali que já não existem mais na nossa vida acontecendo, mas na nossa cabeça, sim, né? Então, tem um processo de autoconfiança. A maioria das pessoas que tem problema com timidez e tal, tem que trabalhar muito a autoconfiança. Muito, olha, que legal essa resposta, né? Olha aqui, eu já vou ler o teu comentário... o do Zac e também o do, deixa eu ver aqui, Alberto Chaves, já vou ler aqui. Mas antes eu queria contar uma historinha aqui para vocês.
que a Santa Inocência é uma loja que ela apoia aqui esse programa, né? E esses dias eu li a história da Bel e do marido dela, né? Ela postou no Facebook uma historinha assim, ó. Esses dois aí, da foto, né, que ela colocou, fizeram aniversário de casamento. 28 anos. Comemoram esse ano 26 anos de Santa Inocência. Fundaram o primeiro sex shop de Santa Catarina. Tiveram que trabalhar no mercado cheio de preconceitos, tabus, mal entendidos e pouquíssimo profissional. Insistiram na sua visão muito particular de manter um espaço onde o mau gosto e a banalização do sexo não imperaram. E insistiram, apesar do mercado falar o contrário, no amor. Insistiram, apesar do mercado falar o contrário, no amor. Ser sempre o mais importante afrodisíaco numa relação. Resistiram a governos e desgovernos, enchentes devastadoras, incêndios aniquiladores, mas a cola que cola eles é indestrutível. E hoje eles podem ter certeza que, sobre o amor, eles sempre tiveram razão. Então, são 26 anos da loja Santa Inocência. Então, é uma loja que ela oferece algo a mais. Então, se você não conhece, você pode ir até ali a rua Doutor Luiz de Freitas Mel, rua 387, ela fica em frente ao restaurante Sabor Imperial. Então, uma loja de muito bom gosto e que sempre está promovendo workshops, né? Ali no dia 12 de abril, teve... Não, acho que não. Foi antes, né? Que teve workshop da comunicação não violenta entre casais, né, nos relacionamentos, ouvir sem julgar, praticar a escuta ativa, expressar nossas necessidades, não responsabilizar o outro pelo que sentimos. E foi muito aprendizado, muita reflexão. A Bel que sempre está preocupada em promover esse tipo de workshop dentro da sua loja. Então, é uma loja muito especial, vá conhecer. E eles também têm o serviço de personal shopper, né, que a pessoa vai até a sua casa apresentar todos os produtos. Você pode ligar no 3041-2639. Quero falar que hoje, no Espaço Anitta, vai ter yoga, né? Toda segunda-feira tem, a partir das 18h15. E logo após tem o grupo de meditação, que é de graça. Então, você pode ir lá conhecer o Espaço Anitta, que fica na Rua Araxá, número 60, no bairro Garcia, atrás do Hospital Santa Catarina. E para quem está até passando um tempo no hospital, às vezes de acompanhante, né, ficando com alguém, mas que você tem uma folguinha numa manhã, aproveite que lá nas manhãs tem o Reiki e as barras de Axis, com descontos especiais. Então, se você quiser marcar o seu horário, você pode ligar no 3041-4485 e marcar o seu horário de Reiki ou barra de Axis. A Júlia, a Bel chorando aqui. Júlia, loja linda da Bel. E a Bel é luz, é isso mesmo, né? A Bel tem que vir aqui. A gente está para marcar uma data, mas a gente vai conseguir logo conhecer essa história dessa Bel que todo mundo fala tão bem, né? Bel, beijo pra você, viu? O Alberto Chaves, ele botou aqui, ó, muito legal esse tema de vibração. Parabéns, Jússi. Vergonha, né? Olha só, o que a vergonha traz, né? Para todo mundo que fez um questionamento aqui, tem a ver com vergonha, né? Ó, vibrando apenas 20 Hz. 20 Hz. É a vibração mais baixa que um ser humano emite. A vergonha impede tomada de decisões, convivência social, não tendo experiências na vida, o que dificulta o aprendizado, a evolução e a tomada de ação. Porque não se sabe o que dá certo e o que não dá. De forma mais amena, se manifesta como timidez. Em um nível extremo de vergonha, a pessoa quer desaparecer até suicidar-se, sentindo ódio de si mesmo. Nossa, que forte isso, né? Eu não sabia disso, não. Tanto eu li um estudo que foi feito referente às meninas que vazam nude delas, tal, e que elas entram numa vibração de 20 Hz. É que você tem que analisar que se você está numa vibração... Alberto, né? Alberto, muito bem colocado, tá? Com certeza é bem isso mesmo que você colocou. Obrigado pelo seu comentário. E... foi comprovado que muitas meninas se suicidam, né? E é justamente porque você vai atrair vibrações equivalentes. Então, tudo que está em vibração de 20 Hz no universo, que você tiver contato, é como se fosse um ímã, gruda tudo em você. Então, eu hoje consigo pensar, por exemplo, na minha situação lá. Eu nunca ia sair da forma com que eu falava, da forma com que eu pensava, as coisas que eu assistia. Entende? Até, por exemplo, assim, as pessoas... eu tô lavando uma louça e tô assistindo jornal, mas assim não faz mal, porque eu não tô nem prestando atenção. Está. Porque teu cérebro, a mente inconsciente, ela tá, pelas linguagens subliminares, recebendo tudo, né? E entra em vibração. Se você tá com aquela vibração no corpo, você atrai aquelas situações para você. Se eu entro em contato com alguém... por exemplo, aconteceu a situação em Suzano, né? Que é muito forte, né? Sim.
Então, a primeira coisa, eu sempre lembro das mães. A primeira coisa que me vem à mente. Aí eu já me toco, eu não posso entrar na energia dessas pessoas. Eu tenho que mandar energia diferente. Então, faz uma oração, faz... Né, e é tão fácil você entrar, né, ali. Muito, aí você tá mal e não sabe por quê. Mas porque você entrou em conexão, né, na energia do outro. É muito... E isso não é místico não, hein, gente? Isso é científico. A física quântica consegue trazer muitas experiências. Se você for estudar um pouquinho de mecânica quântica, que estudar, assim, é chatinho, porque é bem complexo, mas, assim, se você for estudar sobre mecânica quântica, você vê que, assim, nós estamos todos interligados, tudo é energia, e começa... Então, nos meus trabalhos, eu junto essa coisa aí, do cérebro, da mente e da energia, que tudo está interligado, né? Ele botou assim, ó, Jucinone sempre foi uma grande referência para nós coaches. Olha que legal. Obrigada. Obrigada pelo seu trabalho. Ele agradeceu ainda, ó. Obrigada. A Vani Kipfer também agradeceu sua resposta. Ela colocou que tem 58 anos, né? Que você falou que, né, a tua idade e... Ela teve mais experiências dessas negativas do que a gente ainda, né? Se você for ver... Passado que os professores eram bem rígidos, né? Exatamente, porque era a forma com que eles sabiam também, né? Hoje é quase inadmissível você ouvir, ainda houve algumas coisas de professores que minam a autoconfiança e a autoestima dos alunos, mas isso é deles, né? Do professor, daquele professor que ainda não está trabalhando a sua mente para isso, né? A grande maioria, graças a Deus, impulsiona os alunos, né? Eu atendo alguns professores em processo de coaching e falo para eles assim, ó... Replique isso na sala de aula, sabe? Há um tempo atrás, a Secretaria de Educação de Indaial me convidou para dar uma palestra para os diretores, mas muitas vezes não tem verba para contratação. Eu falei assim, ó, eu vou voluntariamente, tá? Que é difícil na minha agenda eu conseguir fazer, mas sempre que eu posso, eu faço isso. Por quê? Porque eu fico pensando assim, poxa, estou falando com diretores, né? Esses diretores são formadores de opinião, que podem replicar para os professores, que podem replicar para os alunos. Então, olha que bem que a gente pode fazer para o mundo, né? Então, se funciona ou não para todos, a gente sabe que para todos não, mas assim, para a grande maioria, a gente pode proliferar isso, né? E começar a mudar um pouco, porque o nosso ensino tradicional é bem engessado, né? É bem engessado. Essas coisas. Eu tô achando tão legal o professor de matemática da minha filha, né? Ele tá começando a ensinar geometria. Legal. E eu lembro que eu tinha muita dificuldade nessa época, assim, né? E ele tá tão empolgado, tá ensinando com tanto gosto. A minha filha adorou ele e é tão fácil a gente aprender a matéria quando a gente adora o professor, né? Muda tudo, né? Muito mais fácil. E aí ele falou assim, ó, gente, essa matéria aqui, a gente vai fazer a prova, pelo menos 10 pessoas, tem que tirar 10. Porque assim, tava muito gostoso de aprender, tava muito fácil. E aí tiraram, muita gente tirou 10. Desafio, né? E ele falou assim, ó, quem não trazer a prova assinada, né, pelos pais, toda a turma vai perder um ponto, assim. Então ele fez aquele coletivo querer se ajudar, fazer os pais participarem, né, olharem as notas, né, então... Foi tão legal, assim, eu acho que uma pessoa pode fazer muita diferença mesmo, né? Um professor mesmo. Porque depois do pai, da mãe e dos avós, o professor é voz de ordem, né? Palavra de ordem. Então, é muito importante mesmo as palavras dos professores. É muito importante. E tem gente que, como não tem estrutura familiar em casa, a palavra do professor é mais importante do que o pai da mãe ainda. Olha só, porque né? São as referências, que as pessoas né? querem? Ser escutadas, elas querem ser amadas, certo? E aí, quando tem alguém que faz isso por elas, aquilo vira a voz da superioridade, né? A Sandra Bugman botou assim, por isso eu prefiro a Rádio Página 2, a frequência de amor, alegria e respeito. Ah, que querida, exatamente. Sandra. Mas né, a gente se sente, às vezes, atacado, né, com notícias ruins. E você, às vezes, não consegue estar ajudando de longe, que nem você falou, você pode enviar uma oração, uma mentalização, né, uma como é que a gente fala? Uma meditação, não sei. Mas... quando a gente não pode ajudar, né? A gente se sente muito incapaz e aquilo não tá fazendo bem pra gente saber daquela informação. Nem pra gente, nem pra aquela pessoa. Porque você emitir mais pensamentos negativos e tristeza só piora, né? A situação dela. Então, por que muita gente diz assim, nossa, passei por um processo de luto, poderia ter sido muito pior, né? Não sei como passei. Porque é muita gente emitindo muita coisa boa, né? De amor pra aquela pessoa. Então, essa energia toda de amor... assim como a energia da coisa ruim também é contagiante, né? Mas eu sempre digo assim, o bem é muito mais forte que o mal. Você tem certeza disso, né? Eu tenho. Olha só. Jussi, o que ainda vale a pena a gente falar, né? Da inteligência emocional, você ter esse curso que você fez, né?
você está oferecendo também, porque você passou por isso ali, Sim. né? Na verdade, eu já fazia... Eu trabalho com coaching individual, né? Com coaching em grupo, tanto nas empresas quanto no meu instituto. E esses treinamentos que a gente chama de treinamento de alto impacto, né? Mas eu sempre entendo que eu nunca sei o suficiente, que eu tenho que buscar mais. E outra coisa muito importante... Eu tenho uma responsabilidade muito grande. Até o Alberto falou aí, eu como referência para os coaches, eu fico bem feliz. E até falo assim para os coaches que estão me ouvindo. A gente tem que ter muita responsabilidade com aquilo que a gente faz com o outro, tá? Nós não podemos pegar um livro de autoajuda, por exemplo, e achar que a gente vai mudar a vida do outro com isso, entende? É uma coisa muito mais embaixo. Nós estamos lidando com memórias inconscientes da infância. Então, temos que ser responsáveis nisso. E aí, eu fui buscar essa formação... E, por exemplo, no dia 27 de abril agora... Porque tem essa crítica dos coaches, eles serem muito superficiais. Você está preocupada justamente exatamente. Que você sabe que não é tão simples assim. Não, e assim, todo mundo agora faz qualquer formaçãozinha coach, é coach, né? Até então, que essa assim, palavra, ela tá de certa forma, banalizada. Tá? Muitas pessoas não estão dando nem muito crédito, e isso é muito ruim, né? Porque acaba afetando todos os profissionais. Não estão dando muito crédito justamente por causa de alguns, são poucos, mas já fazem o suficiente para estragar a profissão, né? Então, a gente, como aí, o Alberto está me ouvindo, quem sabe outros coaches, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem que ter, né? O cuidado que a gente tem que ter com a palavra e também com as nossas técnicas oferecidas, porque a gente está lidando com a vida da outra pessoa e a gente não pode julgar e muito menos a gente pode interferir no processo evolutivo dela, né? Então, eu fui buscar essa formação em São Paulo justamente com o treinador dos treinadores, e assim, não é uma pessoa extremamente conhecida, mas é uma pessoa que conectou com a minha alma, entende? Eu preciso ter muito assim, alguém que tenha um fundamento muito forte de família, alguém que tenha um fundamento forte de espiritualidade. Muitas vezes no próprio treinamento me arrepiava muito, porque assim, eu não quero alguém que seja extremamente conhecido, que seja uma estrela, eu quero alguém que tenha... realmente coração, assim, uma missão. Né? Que tenha sentimento, né? Exatamente. Que você entenda que aquilo é uma missão. E não tem nenhum problema de a pessoa ganhar dinheiro, porque eu também ganho dinheiro com isso, né? Faz parte do mundo capitalista que a gente vive. Eu invisto muito naquilo que eu estudo para também fazer de graça. Mas você sente quando a pessoa faz aquilo como missão. E esse treinamento me trouxe ainda mais técnicas para colocar nesse treinamento de alto impacto, por exemplo, que eu vou ter a segunda edição agora no dia 27 de abril aqui no Timbó Parque Hotel. Ai, que legal. São 13 horas, tá, de treinamento de alto impacto. É um dia inteiro, das 8 da manhã às 9 da noite, tá? Mas é assim, teoria e vivência. Teoria e vivência. Então, eu sempre explico, ó, teu cérebro funciona assim, a mente funciona assim, se a gente fizer isso, nós vamos ter esse resultado. Coloco as comprovações científicas e tudo. E agora a gente vai para a prática. Vamos fazer uma indução hipnótica, vamos trabalhar uma dinâmica, uma vivência que te faça entender o teu passado, ressignificar, perdoar, agradecer, emitir mais amor, se sentir amado. A gente faz a cura da criança interior dentro do processo, tá? Que é muito forte através de uma fotografia deles da infância, muito forte mesmo. Eu fico o tempo inteiro no evento arrepiada, uma coisa louca, assim, a energia que fica no lugar, sabe? E você entender que você está fazendo uma mudança de vidas, não só daquelas que estão no teu treinamento, mas quando elas vão para casa. A cura de cura vários. A cura mental, né? Que eu tô falando, cura mental, cura espiritual. Então, cura cura toda a família. Então, o impacto é muito forte. As pessoas que vêm têm trazido resultados. Não é que vai mudar toda a minha vida. Quais são os depoimentos, né? De alguém que fez isso, essa vivência de conversar com a sua criança interior. Olha, eu tenho muitos relatos para passar, assim. Tem pessoas que no domingo mesmo já dizem assim, nossa, Júcia, eu tava muito tempo sem falar com meu pai. E do nada meu pai me liga. Ai, que legal, né? Sabe? Aí ela assim, não tem, porque eles aí querem saber o que acontece, né? Aí eu falo assim, ó, na verdade você fez, quando eu mudo, isso, olha só, isso é uma questão mística e isso é uma questão científica, né? Os estudiosos já chegaram à conclusão de que o olhar do observador muda o átomo que está sendo observado. Tá? Isso é um estudo da física quântica, né? Então, eu posso mudar o observado através do meu olhar, do que eu estou observando. Então, quando eu mudo aqui a minha forma de ver as pessoas, eu começo a mudar as pessoas. Não é, na verdade, que elas estão mudando, a forma com que eu vejo elas mudou e eu ressignifico. Uma pessoa me falou assim, eu tenho raiva do meu padrasto. Raiva, não posso nem ver ele dentro de casa e tal.
Aí a gente fez um trabalho e eu falei para ela uma coisa só. Eu falei assim, o que está faltando em você é gratidão. Porque essa pessoa acolheu você e a sua mãe lá no passado. Você está analisando as partes ruins dele, como qualquer pessoa tem. Você precisa agradecer mais ele. E ela disse, nossa, caiu totalmente a ficha, né? Então a pessoa começa a mudar aqui, olhar mais para o lado do que é o bem daquilo, do que ficar só dando foco nas coisas negativas que a pessoa tem, através de um impacto emocional que ela teve no momento de uma vivência ali, mudou alguma coisa dentro dela que muda o impacto do que ela está vendo também. Então, são muitas. Eu sempre digo para as pessoas, não saiam do evento do Imersão Lidere a Si Mesmo e vai resolver separar ou pedir a conta. Espera 10 dias, tem que baixar a adrenalina. Porque né? às vezes deve dar vontade, né? Sim, tu já quer... Porque é muita dopamina na veia, libera muita dopamina. E aí você tem vontade de fazer tudo. Mas espera primeiro para ter certeza que é uma cura... Ou que só é dopamina, Sim. que daí é pelo impulso, né? Mas muitos relatos, tá? De pessoas que entenderam que o trabalho que elas estão é um trabalho bom, elas que estavam vendo diferente, que o marido que elas têm também é uma pessoa legal, ou então que não podem mais viver, tá tudo bem, né? Sim. Mas assim, começam a perceber assim, o que é dela e o que é do outro. E essa cura, porque quando a gente começa a entender o nosso processo e curar e absolver o nosso passado, a gente vive melhor o presente e projeta melhor o futuro, né? Você falou uma coisa que deve fazer muita diferença no dia a dia para quem trabalha em empresas, né? E vê muito defeito numa pessoa, assim, né? Porque a gente fala, né? Que quando você vê muito defeito, é um espelho, de alguma forma, né? É doído pensa saber isso? Disso. É. Mas é assim... É a pior, eu digo assim, ó, que foi a pior descoberta que eu tive. Então, o que tu fala para alguém que tá assistindo a gente, né? Que trabalha com pessoas bem difíceis. E o que ela pode começar a enviar para essas pessoas? Ou para mudar esse olhar, assim? Eu vou falar uma coisa bem boba, né? Mas assim, vai para casa e faz um diário de elogio para essa pessoa. Sabe? Começa a colocar lá as coisas positivas dela. Já teve gente que disse assim, ó... Ô, Júcia, eu odeio minha irmã e eu vivo na casa com a minha irmã. Eu não sei mais o que fazer. Daí eu digo assim... Pega e vai pra casa e faz um diário de elogio. Daí ela fala, tá louca? Eu falei que eu odeio minha irmã. Vou pra casa elogiar? Não, faz 15 dias. Confia em mim? Eu sempre peço isso, né? Confia em mim, confio. Então tá, faz 15 dias, depois você me fala. Aí a pessoa vem e fala assim... Não, uma loucura. Minha irmã mudou completamente. Aí eu falo, que louco, né? Você faz coaching, você paga, você faz as coisas e ela muda. Ela é sortuda, né? Não precisa pagar, não precisa ir às sessões de coaching e ela muda, né? É a história de que o olhar do observado muda o observador. Isso é científico. Legal. Que dica boa, né? A gente pode ver várias pessoas falando aqui. Tu utiliza o Ho'oponopono? Muito, tá? Para que situações, assim? Assim, ó, primeiro para elevação da escala Hertz, que é a forma mais rápida de elevar a escala Hertz do mesmo? corpo. Porque o Ho'oponopono fala de amor, de perdão, né? Fala de tudo que é uma escala alta, né? E depois, porque o Ho'oponopono cura o que está dentro de você, né? E que está refletindo no outro, né? Quando eu comecei a ler o Limite Zero... Daquele do Joy Vitale? Nossa, eu joguei fora o livro assim, na parede algumas vezes. Eu não pode esse troço, né? É impossível que tá dentro de mim esse negócio. E jogava, só que eu não jogava muito longe, porque eu sabia que eu ia pegar depois, né? E realmente não tem saída, tá? É muito difícil pra gente entender que tudo aquilo que a gente mais repudia no outro tá dentro da gente. Mas é muito libertador quando a gente começa a entender isso a nosso favor e começa a limpar isso do nosso inconsciente. Então, pra quem tá nessa frequência da vergonha, seria bem legal fazer o Ho'oponopono. Comece por aí, então. E é uma terapia de autocura, ninguém paga nada, né? Você vai no YouTube, pega o videozinho lá e faz todas as noites, é uma coisa fantástica. Que horas que tu acha que... Tu que já estudou bastante, né, sobre neurociência, assim, que horas, né, do dia que hora que é legal, assim, a gente fazer uma autossugestão ou uma meditação? Quanto menos barulho a gente tiver da mente coletiva, melhor, tá? Tudo funciona sempre, tá? Mas quanto menos barulho... E eu sempre digo assim, ó... Se você tiver um áudio, algo para ouvir... comece a escutar acordado à noite e pegue no sono fazendo. É muito poderoso. Por quê? Porque daí, quando você está pegando no sono... A tua mente consciente, ela está num estado... né, de frequência baixa. E aí, ela não conflita. Porque eu sempre falo assim, ó... Mente consciente e inconsciente, vamos falar da seguinte forma. Nessa porta ali, nós temos uma porta aqui... É como se tivesse um guarda, um segurança. Ele é o consciente. Nessa sala é uma festa. Se chama inconsciente. Quando esse consciente está acordado...
ele diz assim, ó, você entra na festa, você não, ele escolhe. Quando ele tá dormindo, qualquer coisa entra. Então, quando eu fizer essa mentalização, essa autossugestão, através sono, né? Isso, no primeiro estágio do sono, o meu guarda tá dormindo, então tudo entra, ele não conflita. Se ele diz assim, eu sou poderosa, e aí ele diz, não é isso que eu ouvi. Mas ele tá dormindo. Tá. Mas só que tem uma gravidade, Ju, só para ressaltar aqui, para finalizar isso. No dia a dia que você tá no automático, olha a gravidade desse guarda tá dormindo. Quando você tá no automático, ele tá dormindo. Então, entra tudo no teu inconsciente. Coisas boas e não tão boas, certo? Assim como a gente pode usar isso para benefício, a hipnose faz isso. Ela adormece a mente consciente e você coloca as coisas boas aqui, certo? É o mesmo processo do primeiro estágio do sono. Também tem, quando eu estou só no automático o dia inteiro... a minha capacidade cognitiva está anulada, que é o meu consciente, está anulada, e entra no meu inconsciente músicas com letras não tão boas, que vão impregnando ali. Eu, de forma inteligente, sei que eu não preciso fazer aquilo que a música diz, mas o meu inconsciente, que não sabe pensar, ele recebe. Aquelas notícias que eu ouço, aquelas pessoas que reclamam, tudo isso está no meu inconsciente, porque eu estou no automático e deixo entrar tudo. Olha aqui, ó, o Alberto, ele colocou aqui, formação de neurociência é importantíssima, né, no trabalho dos coaches, né? Muito. A Sheila Duvi colocou bom dia, Jusilene Espíndola também, né, tá colocando um bom dia. Tem gente entrando agora, mas essa entrevista, ela vai ficar gravada, né? Você pode ver quantas vezes quiser, pode mandar para as pessoas também. Marlene Buzarello, bom dia, Marlene. Então, tem bastante coisa legal que foi falada aqui pela Jussi. Eu já coloquei os contatos dela aqui. Deixa eu ver. A gente colocou um telefone, né, Jussi? Ó, a Bel colocou assim, esse programa a gente deve assistir 21 dias. Verdade. Todos os dias no mesmo horário. Jussi, teu telefone é 991771272? 9177-1272. É o telefone da minha assessoria, mas aí eles passam para mim, né? Tá. E o Instituto Jussinones eu marquei aqui também. Sim. É uma página no Facebook, no Instagram também você tem? Tenho. Que @ Instituto Jussinones. Tá, @ Instituto Jussinones, para quem quiser começar a seguir. Eu vi ali que você tem um grupo de WhatsApp que funciona no silêncio. Não, conteúdos toda semana para te motivar e transformar seus padrões mentais, né? Isso. Toda semana eu mando áudio gratuito aí, com um tema que vem na minha mente. Eu acho que essa semana eu vou falar isso. E aí estamos com mais de 3 mil contatos aí, gente do mundo inteiro. Aí tá Olha que legal. Grupo 100% silencioso. Só eu consigo mandar mensagem. Porque o povo não quer entrar em grupo, né? Porque se entra em grupo e todo mundo começa a falar e vira uma loucura. Mas assim, você entra lá e só recebe. Que legal. Jussi, então o teu... Nelson Gonçalves botou um beijo de Portugal. Que legal. Olha que legal, Nelson. Olha só, nós estamos pensando... muito em ir para Portugal com esse programa, hein? Vou te avisar, hein? Olha que legal. Esse programa de imersão, né? Jussi, então, quando que vai ser? Só repete a data ali. Dia 27 de abril, tá? No sábado depois da Páscoa ali, das 8 da manhã às 9 da noite. Quem tiver interesse pode chamar nesse WhatsApp, a gente explica direitinho todo o processo. É um treinamento, né, de alto impacto emocional. E aí tem que fazer inscrição antecipada, porque tem material, tem um monte de coisas que a gente prepara, né? São muitas horas, e a gente prepara um monte de coisa que precisa ter inscrição antecipada, tá? Então, para ver de valores e tudo mais, a pessoa pode chamar no WhatsApp que a gente vai explicar direitinho, tá? E vai ser no Timbó Parque Hotel, né? Isso, e é um treinamento que a gente vai te ajudar a ter mais coragem, aprender a lidar com medo, diminuir tristeza, nessas questões emocionais, né? Ressignificar o passado, que às vezes está te emperrando aí, né? Eliminar crenças limitantes. E também vai te ensinar a viver cada vez mais o presente, e a gente vai fazer um planejamento futuro também. Então, é passado, presente e futuro. Olha só, então, gente, eu quero dar um aviso aqui. Quem quiser marcar uma sessão de reiki aqui em Timbó, ou uma massagem relaxante, uma liberação miofascial para a pessoa que está travada nos ombros, né? Às vezes no ciático, em várias regiões do corpo, vocês podem ligar ali no espaço da Denise de Paula, no 999388670. E também conhecer na Rua Pomeranos 801, elas que sempre estão ali, tem um chazinho, um cafezinho fresco, uma conversa amiga, todas as terapeutas estão ali atendendo também, né, o público. Então você pode ir ali conhecer a lojinha, né, conhecer os florais que são oferecidos ali, Gotas do Infinito, os Segredos da Natureza. Tem para várias questões emocionais também.
E você também pode estar marcando uma constelação familiar, né? A constelação está acontecendo uma vez por mês, às vezes é de 15 em 15 dias. Você pode se informar mais pelo telefone 999-38-8670. Ou conhecer ali o espaço da Denise, na Rua Pomeranos, 801, ali no bairro Pomeranos. E também quero falar aqui do Instituto de Parapsicologia Namaskar, que você pode fazer um curso de formação em constelação familiar sistêmica e também em parapsicologia integrativa. Você pode ligar para saber mais informações no 47-326-5186 e também acessar institutonamaskar.com.br para saber dos cursos, saber mais informações. E você tem a chance de fazer a primeira aula dessa formação de forma gratuita, sem compromisso. Se gostou, faz a matrícula. Se não gostou, não precisa continuar. Pessoal, a Juscelene Espíndola, uma certa pessoa me falou coisas que me magoaram muito há um tempo atrás. E eu ainda hoje, quando essa pessoa faz algo para me ajudar, não consigo aceitar. O que devo fazer para mudar isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que sempre avaliar é se eu preciso que essa pessoa me ajude, né? E por que eu preciso dessa ajuda, então, né? Tem muita gente também querendo ajudar muita gente, dar opinião em tudo. Tem que analisar isso, né? Eu gostei de uma frase que eu li esses dias, que eu não aceito crítica construtiva de quem nunca construiu nada, né? Porque tem gente que não faz nem para si e quer falar para todo mundo que tem que fazer guitarra, e às vezes até julgamento, né? Mas tem, em contrapartida, às vezes é alguém da nossa família, que a gente não pode também tirar da nossa vida, né? Então, é um processo de perdão mesmo, né? O Ho'oponopono é muito bom para isso, visualizando essa pessoa. É um processo de perdão. Falasse do Instituto... Como é que Namaskar. E o Paula ali, da Paula, que eles trabalham com o espaço Denise de Paula. Denise e Paula. Conheço a Denise também, ótima profissional. E é tudo energia nesse espaço, né? Então, quando você quer trabalhar a tua energia, olha só quanta coisa. O reiki é fantástico, né? É fantástico mesmo para alinhar os chakras e começar a trazer para sua vida o que precisa. Claro que depois você precisa ter ação. Só a pessoa fazendo reiki não vai adiantar. Mas a mágoa nunca é bom guardar, né? Mágoa nunca é bom. Porque, assim, tem a ver com você, não com o outro, né? A mágoa é uma sujeira que você carrega com você. Não dói nada no outro, dói em você. E água, né? É uma água ruim. Então, exatamente. Assim, claro que todo mundo tem, né, suas mágoas, mas é bem importante estar trabalhando isso. Não é o ter ou não ter, é quanto tempo eu deixo que permaneça. Né? Olha só. É sempre isso. Você vai se sentir triste, você vai ter pensamento negativo, você vai se sentir magoado, frustrado, isso é normal. Mas quanto tempo eu deixo com que isso permaneça dentro de mim, né? Se o nosso corpo é 75% de água... Então, se essa água tá podre, né? O que tá fazendo com o meu corpo? Né? E volta e meia a gente se lembra, meu Deus, né? Ainda tô guardando isso, um assunto tão bobo, né? Umas coisas assim. Porque depende de como a pessoa falou, em que estado emocional você estava, entende? Se você vai contar isso pra alguém, a pessoa vai dizer, tá, mas é só isso, né? Mas pra ti aquilo foi muito forte, né? Sim. Então, tem que ressignificar mesmo, entender que nem todo mundo vai fazer só coisas boas para ter o processo evolutivo. Tem algumas coisas ruins que também servem para você aprender e evoluir, né? Sim. Jussi, nós estouramos aqui, né, os horários. Nem sei se tu tens compromisso. Eu agradeço muito a tua vinda aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito especial, o pessoal tá gostando, tá entrando, fazendo perguntas, muito legal. E sucesso, né, nesse curso. Obrigada. Os teus cursos sempre dão muita gente, né? Sim, graças a Deus, tá? É um palestras trabalho... lotam. Sim, semana passada mesmo a gente bateu um recorde, assim, de 220 pessoas na palestra de inteligência emocional, workshop, né? Aqui em Timóteo? No Hotel Timóteo Park. Foi o maior evento, assim, que a gente teve aberto, né? Já fui contratada para dar palestra com mais pessoas, mas que eu criei o evento, né? Então, 220 pessoas, estava bem feliz. Inclusive, a gente deve fazer uma nova em maio, porque realmente as pessoas ficaram sem ingresso, não tinha mais cadeira. Olha só, que legal. Feliz. As pessoas podem ir acompanhando aqui pela fanpage, pelo Instagram, né? Que daí a gente vai colocando sempre a agenda. Agora, o nosso foco é o fechamento desse treinamento. A gente já está com umas 40 pessoas para esse treinamento do sábado do dia 27. Que legal. E parabéns por estar sempre experimentando, né? Eu acho assim tão legal você se colocar no papel de, não, vou saber como é que é, né? Somos primeiro, vulneráveis, né? E fica diferente, eu acho, sabe? O processo, assim. Acho bem mais humano, assim. Então, gente, muito obrigada pela companhia, pela participação de todos. Obrigada, Jussi, mais uma vez. Obrigada. E a gente volta amanhã. Amanhã vai ter uma história super emocionante do Renan Carvalho, ele que faz o programa Movimento Orgânico aqui. Ele vem acompanhado da sua esposa. Eles vão contar como foi
a lida, né, com as gêmeas que já tem 13 anos. Uma delas teve paralisia cerebral e agora eles têm mais um casal de gêmeos também de 4 anos. Então, ele vai falar de toda essa lida, de como foi, o que ajudou, o que foi péssimo. Então, vai contar essa história que vai ser bem legal. A gente volta amanhã, ali pelas 9. Então, tenham todos um bom dia e até mais. Beijo. PG2, a rádio digital do Vale do Itajaí. Santa Inocência, Lingerie Sensual Store. Produtos e serviços especiais, experiências únicas, privacidade e intimidade. Conheça nossa loja e, de quebra, ganhe umas dicas quentes da nossa equipe. Santa Inocência, sexo com amor, amor na vida, amor em tudo. Na rua Dr. Luiz de Freitas Melro, 387, no centro de Blumenau. Muito além de um sex shop. Venha para a festa de Páscoa mais alemã.